essas doenças profissionais e doenças do trabalho, o sistema, lá no Decreto 3048, traz uma listagem das situações exemplificativas que podem ser consideradas acidentes de trabalho. Então, a gente vai lá no Decreto 3048 de 99, no anexo 2, nas listas A e B, para ver se aquela doença, aquela incapacidade do nosso segurado, tem relação com a atividade que ele desempenha, seja relacionada ao tipo de atividade, seja relacionada ao agente presente naquela atividade, ou seja, de alguma condição especial. Então, eu trouxe aqui para vocês alguns exemplos de como isso aparece no Decreto 3048. Vejam lá na lista A, exemplos de nexo de causalidade. Sulfeto de carbono, por exemplo, que está presente na fabricação de vernizes e que causa doenças profissionais. Ruído na exploração de pedreiras. Vibrações na condução de caminhões e ônibus. Então, vejam que eu tenho, por exemplo, num motorista de caminhão que tem, ou num motorista de ônibus, que tenha um problema na coluna, que é ocasionado por vibrações, né, por microtraumatismos, provenientes dessas vibrações, eu tenho já lá na lista A identificação de que este agente agressivo ele está presente no trabalho que ele desempenha, fazendo possível que a gente caracterize o nexo de causalidade utilizando essa listagem da própria Previdência Social. Olha, na sequência temos aqui na lista B, neoplasia de pulmão, ocasionada por exposição ao asbesto, que causa, né, a gente chama de asbestose, é uma doença pulmonar, é um câncer de pulmão, caracterizado aí pela exposição a esse agente agressivo, que é o asbesto, dentro do ambiente de trabalho. Eu tenho leucemias, que são causadas pela exposição ao benzeno. Eu tenho as perdas auditivas que podem ser causadas por exposição ao ruído ou por afecção auditiva, relacionadas a determinado tipo de atividade desempenhada. Por exemplo, a gente tem os operadores de telemarketing que muitas vezes usam, né, o headset, o headphone no ouvido e que se aquilo não tem a higienização necessária, pode ocasionar algum tipo de inflamação. E essa inflamação pode gerar uma perda auditiva e ela será relacionada ao trabalho desempenhado. Depois, tenho aqui, numa situação um pouco mais subjetiva, problemas de emprego e desemprego que causam hipertensão arterial, angina, infarto agudo, arritmia cardíaca, transtornos mentais e comportamentais devidos ao uso do álcool, outros transtornos neuróticos. Vejam que se eu tenho num ambiente de trabalho este agente agressivo, problemas de emprego e desemprego, aqui nós estamos falando de uma situação em que o ambiente de trabalho não é favorável, que o segurado tem sempre aquele receio de perder o emprego, ou então que ele tem problemas de emprego mesmo, de relacionamento com o colega, de excesso de meta, de excesso de cobrança. Se ele apresenta um desses complicadores, isso pode estar associado ao trabalho que ele desempenha. Mas sempre lembrando que as listas A e B são listas exemplificativas, nos ajudam no primeiro momento, porque caso a gente já identifique a nossa situação lá na lista, a gente já tem uma presunção de nexo causal. Mas não fica aí afastada a possibilidade de que você faça a prova do nexo de causal por outros meios, né, do nexo causal por outros meios, identificando condições que aquele meio ambiente de trabalho traz. Aquilo só existe naquele local de trabalho. Nós tínhamos, por exemplo, já faz algum tempo que eu, pelo menos, não tenho mais notícia de que isso aconteça, mas nós tínhamos, numa determinada época, algumas empresas praticando uma política organizacional que quando o funcionário voltava de um afastamento, de um auxílio-doença, ele era colocado numa sala, ele não tinha contato com ninguém, tinha uma série de restrições, enfim. Passava por um constrangimento bem considerável, e isso acabou trazendo prejuízos psíquicos aos funcionários. Aquilo era era uma agressividade presente especificamente naquele ambiente, naquela situação, naquela organização de uma empresa específica que tratava os funcionários dessa maneira. Então, ainda que seja pontual, que seja daquele ambiente de trabalho,
se ocasionar a incapacidade, sim, a gente precisa reconhecer o nexo de causalidade. Além do acidente típico, além da doença profissional e além da doença do trabalho, que são os elementos presentes ali na definição de acidente de trabalho, a lei traz para a gente outras situações que a gente chama de concausa ou equiparação. Situações que podem, inclusive, ocorrer fora do ambiente de trabalho, mas que vão gerar reconhecimento do nexo de causalidade. Nós temos aqui, para iniciarmos as concausalidades, a mais clássica delas, que é acidente que, ligado ao trabalho, que embora não tenha sido causa única, haja contribuído diretamente para a morte do segurado, para a perda ou redução da sua capacidade de trabalho ou produzido lesão que exija a atenção médica. A concausalidade aqui, que pode ser anterior, pode ser posterior, pode ser concomitante, a concausalidade, ela significa que qualquer elemento do trabalho que contribua de alguma maneira para que aquele evento aconteça, vai puxar o vínculo, vai fazer com que aquele evento seja considerado um evento acidentário. É a situação, por exemplo, de uma doença degenerativa na coluna agravada por uma condição que o trabalho é desempenhado, então eu tenho o trabalho como fator de concausalidade, significa que ele não é o ator principal, significa que ele não é o elemento mais importante do nexo causal, mas sim, ele contribui para que aquele resultado aconteça. A gente tem, mais um exemplo, imagine um sujeito que tem uma diabetes, né? Um diabético que se fere dentro da empresa, a gente sabe que o ferimento para o diabético é muito mais difícil de cicatrizar. É uma característica, uma consequência da doença. Eu tenho, muitas vezes, consequências mais sérias, de inflamação, até mesmo uma necessidade de amputação, em razão de uma condição que é própria do segurado, mas que foi, eventualmente, aí, né, agravada pelo trabalho por ele desempenhado. Então, trabalho não precisa ser a única causa. Se ele for parte do problema, isso já é suficiente para a gente caracterizar o nexo de causalidade. Com causa é um elemento que nos ajuda muito na caracterização de um evento como evento acidentário. Depois, vamos ficar aqui já, nós temos outras situações que a lei vai trazer para a gente de nexo de causalidade, como, por exemplo, agressão, sabotagem, terrorismo, ofensa física, intencional, inclusive de terceiro, por motivo de disputa relacionada ao trabalho, imprudência, negligência ou imperícia de terceiro ou companheiro de trabalho. Aqui eu sempre relato um caso que aconteceu, né, real, de um funcionário numa empresa química de secagem, num processo de secagem de medicação, que isso acontece dentro de uma estufa, que essa estufa deveria ficar com as portas abertas em razão do risco, né, que esse produto químico em suspensão tinha de explosão, e aí por um problema de falta de treinamento do funcionário da segurança, a estufa foi fechada e com isso provocou uma explosão, um desabamento e um acidente de trabalho seríssimo, com 4 ou 5 funcionários inválidos aí posteriormente a esse acidente. Aí eu tenho uma situação da prática de um ato de um terceiro dentro do ambiente de trabalho que vai ocasionar o acidente. Temos ainda ato de pessoa privada do uso da razão, desabamento, inundação, incêndio ou outros casos fortuitos ou decorrentes de força maior. Temos ainda doença proveniente de contaminação acidental do empregado no exercício de sua atividade. Aí o acidente sofrido ainda que fora do local de trabalho, execução de ordem ou realização de serviço sob a autoridade da empresa. Não importa se você está exercendo, fazendo alguma coisa que não é exatamente da sua função. Se você está sob a autoridade da empresa e sofre um acidente, é um acidente de trabalho. Imagina que você trabalha como secretária, a sua função, o seu trabalho é permanecer o dia todo sentadinha lá na sua mesa atendendo o telefone. Mas aí teu chefe manda você buscar um documento no escritório de um cliente, você pega um ônibus e você se acidenta no caminho. Ainda que isso não esteja diretamente relacionado ao seu trabalho, como você está executando uma ordem da empresa, você está sob a autoridade do seu empregador, o evento é considerado um evento acidentário. Tá? Prestação espontânea de qualquer serviço à empresa para lhe evitar prejuízo ou proporcionar proveito. Aqui nós temos uma série de possibilidades
de reconhecimento de nexo causal, seja aí jogo de futebol representando a empresa, seja prática de atividade física em academia, que é patrocinado pela empresa, enfim, também abre uma possibilidade bem significativa de reconhecimento de nexo. Temos acidente em viagem a serviço da empresa, inclusive para estudo, quando financiada por essa dentro de seus planos, né, de capacitação. E, finalmente, o acidente de trajeto ou acidente de percurso, que é aquele que ocorre entre, né, no percurso entre a sua casa e o seu trabalho, ou vice-versa, que é considerado o acidente de trabalho. O acidente de trajeto, o acidente de percurso, um acidente em itinerário, como denominam alguns, é um evento que acontece neste trajeto, nesse caminho da sua casa para o trabalho ou do trabalho para casa. A gente observa aqui sempre o nexo cronológico e o nexo topográfico para saber se o evento é, de fato, um evento acidentário ou não. O acidente de percurso, ele havia sido excluído da legislação, né? Essa linha D, ela tinha sido revogada pela medida provisória 905 de 2019. E, a partir, então, da MP, o acidente de trajeto passou a não ser mais considerado acidente de trabalho. A boa notícia é que a MP 905 perdeu a sua vigência e o acidente de trajeto volta, portanto, a ser considerado acidente de trabalho, tá? Que é um acidente muitíssimo comum. Não vamos pensar só na situação, por exemplo, que o empregado sai, pega um ônibus na hora de ir para casa e se acidenta. Existem outras possibilidades de acidente de trajeto, como o sujeito que sai do trabalho e, por exemplo, é sequestrado, no sequestro relâmpago, ou é vítima de algum tipo de violência urbana, também é acidente de trajeto. A mesma coisa vale, gente, aqui para os acidentes ocorridos nos horários de refeição ou descanso. Nos horários de refeição ou descanso, ou de satisfação de necessidades fisiológicas, a gente está à disposição da empresa. E, deste modo, estando à disposição da empresa, o evento também é considerado um evento acidentário. O evento acidentário aqui pode ser, inclusive, nessa situação. Eu estou no meu horário de refeição e descanso e resolvi ir ao banco pagar uma conta. E aí o banco é assaltado, eu fico refém no assalto e sofro aí um transtorno, desenvolvo, por exemplo, uma síndrome do pânico como consequência a essa situação, a esse assalto que eu sofri dentro do banco no meu horário de refeição e descanso. É acidente de trabalho? Sim, é acidente de trabalho. Tudo isso para trazer para você a ideia de como nós temos uma gama grande de proteção, como a legislação previdenciária no que diz respeito ao acidente de trabalho, ela abre, né, o seu aspecto protetivo de modo a trazer aí para o segurado a mais ampla proteção possível. Perfeito? Então, a gente já viu doença profissional, doença do trabalho, acidente típico, né, que é o mais fácil, a doença profissional, a doença do trabalho, as concausas e as equiparações, que são essas situações aqui. Como é que eu faço a caracterização do nexo causal diante de todos esses elementos que a gente tem aqui? Bom, a maneira mais habitual de se caracterizar o acidente de trabalho deveria ser a emissão pelo empregador da CAT, Comunicação de Acidente de Trabalho. Então, a empresa, ainda que suspeite de que o evento é acidentário, emite a comunicação. Isso vai para a Previdência Social pelo sistema, porque a CAT agora é um sistema que chama CAT Web, vai automático para a Previdência Social, reconhecendo aí que o evento é um evento acidentário. O que acontece é que a gente ainda sofre muito com a subnotificação previdenciária. Muitos acidentes não são comunicados pelas empresas por meio da CAT. Um dos mecanismos encontrados pela própria lei para tentar reduzir essa subnotificação chama Nexo Técnico Epidemiológico, NTEP. Nexo Técnico Epidemiológico é uma metodologia baseada num estudo estatístico feito pela Previdência Social a respeito de todos os afastamentos que já existiam. Então, vejam que, na regra do nexo técnico epidemiológico, vou colocar aqui para vocês, lá no 21A da Lei 8.213, eu tenho a regra de que, se eu identificar uma relação entre o CID da doença e o CNAE da empresa, então eu vou pegar lá, qual é o CID da doença? Ah, é o F33.1. Eu vou olhar pelo CNAE daquela empresa,
se existe essa relação estatística. E aí eu terei o quê? Uma presunção do nexo de causalidade. Na verdade, o nexo técnico epidemiológico é mais ou menos um casamento, o casamento do CID mais o KNAI da doença. Se esse casamento acontece, o nexo é positivo, eu tenho uma presunção relativa, porque admite prova em contrário por parte do empregador. Perfeito? O nexo técnico epidemiológico, então, esse estudo estatístico, ele está dimensionado aí na lista C do anexo 2 do decreto 3048. Eu trouxe aqui para você ter uma ideia de como é que o sistema traz o nexo técnico epidemiológico dentro da legislação. Mais ou menos assim, ó. Ele põe o CID, né, o intervalo do CID de um lado e do outro o KNAI da empresa. Ai, mas eu não sei o KNAI da empresa, como é que eu faço para localizar? Você vai entrar no site da Receita Federal, tem todo um caminhozinho lá até você identificar qual é o KNAI da empresa que você está procurando, tá? Eu fiz aqui uma maneira de simplificar, de modo que a gente possa compreender melhor, né? Apesar de que na lista não está facilzinho assim. Do A15 ao 19, por exemplo, nós estamos falando de tuberculose, que vai estar relacionado ao transporte urbano e à construção de edifício. Aqui, F10 a F19, transtorno mental devido ao uso de álcool ou drogas, transporte urbano, fabricação de ferramenta, organização sindical. O que isso significa? Significa que se você procurou a Previdência Social e o KNAI da empresa está associado ao CID da sua doença, haverá a caracterização do nexo técnico epidemiológico e o benefício terá natureza acidentária. Perfeito? Isso feito pela própria perícia médica do INSS, numa presunção relativa que pode ser aí contestada pela empresa, pode ser contestada pelo empregador. O que acontece é que, algumas vezes, mesmo constando do sistema essa relação de causalidade, a Previdência acaba não fazendo. E nós, então, precisamos fazer a prova do nexo de causalidade judicialmente. Se você tem a CAT, ou se você tem um nexo técnico epidemiológico, ou reconhecimento, porque a instrução normativa 31 de 2008, ela permite que o perito médico aplique qualquer regra de nexo. Doença profissional, doença do trabalho, doença equiparada, acidente de trajeto, ele pode fazer, né, um nexo individual, pela IN 31. Mas imagine que o perito não fez, não usou nenhuma das regras, não tem comunicação de acidente de trabalho, e aí joga para você fazer essa comprovação no âmbito judiciário. O que a gente faz? A gente busca o mesmo caminho. Nós vamos na lista A, nós vamos na lista B, nós vamos na lista C, para tentar caracterizar o nexo por esses elementos. Não sendo possível ou não sendo suficiente esse elemento, no processo judicial, a gente vai pedir vistoria, a gente vai juntar toda a documentação médica relacionada ao meio ambiente de trabalho, PPP, PPRA, PCM, tudo que a gente tiver da empresa, para fins de comprovação do nexo de causalidade e, nos elementos que são muito especiais, ouvir testemunhas para fazer a comprovação. Então, vejam que eu tenho várias espécies, porque eu tenho um acidente típico, eu tenho a doença profissional, eu tenho a doença do trabalho, eu tenho o concaso, eu tenho equiparação. Para provar nexo, eu, além da CAT, eu tenho o nexo técnico epidemiológico, que é usado pela perícia do INSS, mas que nós podemos usar também para caracterizar o nexo para os nossos processos. E aí tenho todas as listas, né? As listas A e a lista A e a lista B e a lista C para fazer caracterização de nexo, além de toda a prova pericial, vistoria no meio ambiente de trabalho, documental e testemunhal que eu posso usar nos meus processos judiciais. Tá certo? Então, era isso, né? Nosso propósito de falar um pouquinho. O tema é muito rico e muito extenso, mas trazer pelo menos um pouquinho para vocês do que é caracterizado, do que pode ser acidente de trabalho, de como a gente faz para caracterizar e, mais importante, que a gente compreenda o quanto isso pode ser significativo nos nossos processos judiciais, na busca aí do melhor benefício para o nosso cliente. Perfeito? Então, agradeço muitíssimo a sua atenção. Prazer estar aqui com você neste evento. Espero que você continue com a gente aqui no Sacaprev. Um grande beijo e até a próxima.